Orar para esse culto. Eu queria a Angélica para iniciar a oração matinal. Só o Senhor, vossa da paz, Senhor, vamos orar. Cristo eterno Deus, glorificado, exaltado, Senhor, seu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oferei nosso mestre. Toma a primazia, Jesus. Abençoa pela cada oportunidade. Que a mensagem venha do trono da graça, Senhor. Fala conosco essa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
muito conhecido, um salmo do pregador Salomão, e em Eclesiastes ele chama de um pregador. Versículo do 1 a seguir. Quem botou, diga amém. Quem botou, diga amém. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer neles. Lembre-se do Criador antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Esta é a rica, bendita e santa palavra de nosso Deus. Quantos desejam a oração dos santos? Estejam orando por mim, comigo, e vamos orar uns pelos outros. Oração pelo Carlos, né, mano? Gente. Ele está melhor? Está internado. Está internado ainda? Também uma pessoa nos pediu E a oração. esposa dele também. A esposa dele também está internada. Um quarto do miolo. Vamos orar. Carlos e ela? É Rose. Carlos e Rose, apresenta Carlos e Rose. Apresentem também a Catiane. Eu pedi oração por terça-feira, no culto de doutrina, por essa menina, já uma mulher ali, filha da nossa irmã Fátima Guerreiro, de Mansol. Se pede oração, por que pede, né? Vamos estar orando por ela. E também um amigo meu ali de Mansol pede oração pela a sogra do filho dele, que foi hospitalizada ali em Uricuri, saiu da Torino, não tinha a devida atenção dele, e foram lá para Uricuri, mas está lá internado. Esqueci até do nome dela, mas Deus sabia. Meu filho que trabalha na Caraíba. A pessoa que o senhor pediu oração é Érica. Quem? É Givanildo. Érica, isso. Muito bem. Érica, perfeitamente. Está na relação do círculo de oração. Então vamos estar orando por essa vida em nome de Jesus. O avô dele. O avô dele? Flávio, viu? Não sei como bigode, mas é como Flávio. Vamos orar para Deus pela providência em nome de Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, rico em nós, rico em poder, Deus da majestade, bendito, nesta noite aqui neste lugar, Pai, nós passamos a orar e pedir a tua presença neste lugar, a pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar esta igreja, este culto, em nome
Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com providência nas nossas casas, nas nossas vidas, repreende o espírito contrário à família, repreende, Senhor, todo espírito que contempla, repreende todo espírito de inimizade. É no nome de Jesus que oramos, que nós repreendemos todo o vento contrário contra a nossa vida. Ó Pai, porque nós cremos na vitória, cremos no Teu poder, cremos no Teu Espírito, na Tua palavra, que é poderosa para fazer um milagre acontecer, como falou aquele homem, aquele centurião, apenas uma palavra, e o meu servo sarará. Pai, libera uma palavra de bênção para a nossa vida, para o nosso coração, e o mar vai se acalmar, o vento vai se aquietar, a paz vai reinar, a bênção vai chegar, a providência virá, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Deus faz acontecer milagres em nossa vida, em nome de Jesus, porque cremos em um Deus de milagre e de providência. Amém. Nós vamos dar sequência com o nosso irmão Ismael. Ele vai estar dando prosseguimento às oportunidades em nome de Jesus, para a glória de nosso Deus. Glória a Deus. Os adolescentes que estão na recepção, se puderem sentar aqui no grupo. As crianças louvam. Vamos ouvir as crianças. Oi? Não vem não. Se Cristo comigo vai,
os jovens e adolescentes. Glória a Deus, aleluia. Já meu irmão, pode tirar pra cá. Coração bate forte no peito,
dizendo, pastor? Meus irmãos, eu queria uma pausa aqui para oportunidade o Ismael, que não pode dar oportunidade a ele, né? E depois a irmã Zaira, que viu a frente desse conjunto, mas me procuraram na semana, e parece que é terça-feira, e falaram a dificuldade que eles estão tendo de trabalhar em Juazeiro, estudar em Juazeiro, e essa correria arriscada. Então, já mudaram a cadeira, já se mudaram, mas vamos estar aqui, pelo menos para prometer, promessa dívida, de estar aqui nos finais de semana, cooperando com a gente, servindo a Jesus com a gente, e a gente vai ver, o nosso irmão Ismael vai falar, logo em seguida a nossa Rosário, ela vai aqui falar, não em forma de despedida, né? Mas de agradecimento, porque eu vou contar com a gente aqui, né? Mas não vou deixar também de servir, vou estar cooperando conosco na medida em que for necessário e a gente se interessar muito bem. Então, primeiro Ismael, depois a nossa irmã Zaira. Nosso pastor falou, estou com um pouco de dificuldade devido à correria e, querendo ou não, o período que a gente correu na BR, aí então tomamos uma decisão, conversamos com o pastor e ele nos entendeu perfeitamente e nos pediu para que continuasse aqui também. A gente falou para ele que ia continuar vindo no final de semana. Já quero agradecer ao pastor pela confiança, pelo carinho também com a gente. Quero agradecer também aos adolescentes, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que vocês continuem essa força, vocês vão longe. Amém? Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Após a fala da irmã Zaira de agradecimento, ela também está com a oportunidade para louvar, e na ocasião que ela estiver louvando, nós vamos contribuir, adorar a Deus com os nossos vizinhos e as nossas ofertas em nome de Jesus. Aleluia. Então, os irmãos, depois o Ismael continua na sequência do trabalho. Nós vamos louvar o Senhor. O pastor falou, o Reginaldo também falou. A gente está numa correria muito grande, né? Eu voltei para a faculdade, porque eu deixei um período trancado. Eu voltei para a faculdade e eu estava passando a semana, o dia trabalhando e a noite indo para a faculdade. Alguns dias a gente estava ficando lá, outros dias a gente chegava às 10 horas da noite e muita correria. Principalmente que a gente tem de moto. Então, eu morro de medo de dia. E de noite eu via daquele jeito. Então, a gente estava chegando aqui muito tarde, e estava ficando muito corrido. E aí a gente decidiu alugar uma casa lá, para ficar menos corrido para a gente, né? E mesmo sem estar fazendo na Juazeiro, a gente já não está conseguindo dar o suporte que era necessário para o conjunto. E eu nunca gostei de entregar nenhum cargo, de dizer não para o Senhor, porque a obra é do Senhor, Ele é o dono da obra. Eu nunca gostei de dizer não para o Senhor. Mas a gente tomou essa decisão de conversar com o pastor para colocar alguém na frente do conjunto. A gente vai continuar dando o suporte que os irmãos precisarem, mas a gente decidiu entregar, porque é melhor entregar do que fazer mal feito. E eu não estava feliz com isso, a gente não estava feliz com isso. Eu fico pensando muito naquela palavra, né? Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Mas eu não gosto de fazer as coisas de forma desleixada
que a gente não estava realmente dando conta e a gente decidiu conversar com o pastor para colocar alguém. Eu trabalhei com adolescentes muito tempo aqui em Carnaíba, saí, depois voltei. Eu amo cada um de forma muito especial. Eu sou enjoada, mas eu era meio enjoada com eles, mas porque a gente quer alguém, né? E eu fiquei triste, né? Por ter que deixar de estar na frente, trabalhando junto com os jovens, com os adolescentes, mas a obra do Senhor tem que ser feita com cuidado, com zelo, com responsabilidade. E aí decidimos. Mas eu sou muito grata ao Senhor pela vida de cada um. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês de forma muito especial, né? E é isso. Vamos levar o Senhor. Perdão.
Eu só vou com a paz do Senhor. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Se o sofrimento é demais, que até é difícil imaginar que alguém consiga sofrer assim. Entrego
Em todo tempo Deus é bom. Ainda que as provas se levantem de uma tal maneira, em todo tempo Deus é bom. E a gente deve agradecer. Agradecer por tudo. Sabe por quê? Eu estava ouvindo um veterano da fé e ele dizia na sua exposição: vamos agradecer, porque hoje é um dia especial. Mas hoje não é dia dos pais, hoje não é. Mano, ninguém nem parece do meu pleito, eu estava ali, do pleito. Então, irmãos, na realidade, muitos partiram hoje, muitos morreram ontem, morreram hoje, mas nós estamos vivos, nós estamos em pé. A viagem para aquela região de Salvador, o cortejo vem sendo conduzido no carro, o corpo conduzido no carro. Ou seja, aquela pessoa deixou de viver, deixou familiares chorando. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo. E a Bíblia diz: em tudo sejamos gratos, pois essa é a vontade de nosso Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória seja dada a Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura que não é muito desconhecida de nós que lemos a Bíblia. Como eu já havia anunciado, se trata do escrito de Salomão, e falando sobre Salomão, a gente precisa observar o que diz a palavra. Lembre-se, noutra versão diz: lembra-te do seu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá: não tenho deles prazer. Então, aqui é uma exaltação carinhosa, amorosa, de Deus para os crentes dos dias de hoje. Quando Davi, sabendo que havia uma trama para usurpar o trono, e tendo Deus posto no coração que o seu sucessor seria o Salomão, ele, por sua vez, nesse momento, ele agora é informado que havia uma conspiração para colocar outro, e até colocaram. Mas nada que é ilegítimo prevalece. Nada que não tenha legalidade vai adiante. E aí colocaram Salomão. Ele, ainda em vida, ele mesmo se destitui do posto de rei, e em vida, porque geralmente isso se dava quando o rei morria, mas em vida ele colocou seu filho Salomão, ainda jovem. E aí tem algumas coisas na Bíblia que a gente fica sem entender, mas a gente, quando olha para a misericórdia e a bondade de Deus, a gente entende. Porque vamos imaginar que, irmãos, na nossa cabeça seria até
difícil entender como é que Deus permitiria que Salomão, filho de Batseba, mulher que foi tomada praticamente à força, que foi envolvida em uma conspiração que resultou na morte de Urias, e depois que Urias morre, planejadamente pelo próprio Davi, agora Davi é legitimamente esposo de Batseba, e Batseba é uma das suas mulheres. Ora, se fosse isso nos dias de hoje, seria um absurdo, seria uma coisa assim fora do normal. Mas Deus tem seus caminhos. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, Salmo 18. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não compreende, tem caminhos que a gente fica sem entender por quê, mas irmão, não é da nossa alçada questionar. Tem um livro que diz questiona ou adora. Tem gente que fica questionando isso, questionando aquilo, mas Deus, Ele não quer que a gente seja juiz. Deus quer que a gente seja apenas observadores da lei, da palavra e praticantes dela. Mas Salomão é constituído rei, é coroado rei, e ele, quando assume, ele pede a Deus uma coisa: sabedoria. Não pediu a morte dos inimigos do seu pai, aqueles que poderiam se opor a ele. Ele não pediu riquezas, não pediu. Mas Deus tratou de cuidar de todos os que eram contra ele. E Deus tratou de abençoar a ponto de virmos carruagens carregadas de ouro, carregadas, irmãos, de ouro, de pedras preciosas, de presentes riquíssimos. E ele se tornou superando o seu pai. Ele chegou a se tornar mais abundante, mais rico do que Davi. O nome Salomão, no hebraico, significa paz. E o governo de Saul foi marcado por guerras, por sangue derramado. Davi, do mesmo jeito. Mais ainda, Davi foi sanguinário, quis construir o templo, mas Deus não permitiu. Mas o reinado de Salomão, que assim como Saul e Davi reinaram 40 anos, ele também reinou 40 anos. E nesse intervalo, ele pediu sabedoria. E quando a gente ouve ou lê os salmos, ele escreveu uns 2 ou 3 salmos dentro da coleção dos salmos, mas quando a gente vê também ele também escrevendo Eclesiastes, escrevendo Provérbios, escrevendo Cantares, mas especialmente em Eclesiastes, e muito especialmente ainda mais em Provérbios, vemos uma sabedoria tremenda, ele pegando coisas simples do dia a dia, para assim por diante, ele fazer com que acontecesse de ele... Ô Vitória, podia terminar água aqui, por favor? Um copo de água, por favor? Deixa eu falar aqui. Então, quando esse rei, ele assume o trono, irmãos, ele pede tudo isso. E a gente vê a sabedoria dele,
quando aquelas duas mulheres prostitutas vão a ele com sabedoria, com jeito, ele vai e consegue contornar aquela situação. Um dia Davi disse, ou às prévias de sua coroação como rei, ele falou para Salomão: seja homem, seja homem. E é interessante que aquela palavra parecia que era para servir de alento lá na frente para Salomão. Quando Salomão escreve, quando ele assume, e ele vai bem no começo, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós, inclusive em mim. Começar é até fácil, começar é até relativamente tranquilo. O complicado é a sequência, é o depois. Deus disse para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Nós não podemos recuar, nem retroceder, mas nós temos que ir até o fim. Quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele está fazendo uma reflexão da sua vida, as suas ações. Ele faz uma retrospectiva, porque depois de um período que ele vai indo bem, ele começa a tropeçar. Começou a fazer sociedade com um, com outro, com reis idólatras, casou-se com mulher, com filhas de reis idólatras, e assim sucessivamente. Então, irmãos, foi uma coisa que marcou, a história, a vida dele. Porque no primeiro momento, como eu dizia, ele ia indo muito bem, até ele se enveredar por caminhos que não eram o caminho de seu pai Davi. Não era o caminho de seu pai Davi. A ponto de ele esquecer-se do Deus que ele fez juramento, de ele esquecer os preceitos da lei, dos profetas, dos conselhos de seu pai. Davi, ele se tornou um ébrio, bebia os vinhos mais caros, banqueteava-se, embriagava-se e, por que não dizer, se prostituía mesmo. Fez coisas que não eram do agrado de Deus. Um certo pregador dizendo que em um dado momento é como se ele estivesse na frente da sua escrivaninha, refletindo, arrependido de tanta coisa que ele fez. Porque quando ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, ele vai falar sobre as suas muitas dificuldades, os seus dissabores, as suas mancadas. Tudo que ele fazia, ele vai escrever no livro de Eclesiastes, e a palavra vaidade, ela é constante neste livro. O que é vaidade? É coisa vã. O que é coisa vã? Aquilo que não tem valor, aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem sentido. E tudo isso ele fez, tudo isso ele realizou. Então, como um registro
minha concepção, ele queria deixar para os jovens, depois de falar tanto para as pessoas de modo geral, ele diz: eu vou dedicar esse capítulo para os jovens. Eu vou deixar esse registro aqui para eles não fazerem as mesmas coisas que eu fiz. Automaticamente, quando eu falo para os jovens, quando eu me refiro aos jovens, isso equivale também para nós. Porque, irmãos, o conselho da Bíblia, a palavra, quando vem para a igreja, ela não vem para uma pessoa em específica. Ela não vem para uma pessoa em específica. Ela é para toda a igreja, toda a comunidade cristã. Todos os servos, filhos e irmãos. Então, a gente atenta para essa observação que Davi, Salomão, ele vai dizer o seguinte: depois de ele fazer uma retrospectiva, é como se ele sentasse diante de um espelho, percebesse já a clã na sua cabeça, e ele caísse em si e dissesse: meu Deus, quanta mancada eu fiz, quanta coisa ruim eu poderia ter evitado. Irmãos, é notório, é sabedor, isso não é nenhuma novidade. Salomão chegou a possuir cerca de 700 concubinas e 300 mulheres, ou seja, um total de 1.000 mulheres. A Bíblia diz isso. Veja a que ponto chegou um homem que deveria ser um homem monogâmico, tornou-se um homem com várias mulheres. Um homem que tinha muitas mulheres. Então ele se perde na vida. Mas como Deus tem chance, como ele assim deu chance para Jacó, que se corrigiu, como ele deu uma chance também para Pedro, que se corrigiu, ele também deu uma chance para Salomão. Um dia alguém veio impetuosamente para mim, com aquela firmeza, e disse: Salomão está no inferno. E eu tive que rebater, eu disse: não, ele não está no inferno. Se você ler o livro de Eclesiastes, ali é um livro que ele escreve arrependido das suas mazelas, mas ele foi salvo para o inferno. E a verdade está aqui, irmãos, no versículo 13: de tudo que se tem, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o que deve, porque isso é o dever de cada pessoa. Observe, irmãos, que aqui denuncia que ele foi salvo, ele se arrependeu das mazelas que ele fez. Mas agora eu estou me lembrando do que disse Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que aqui foi escrito, tudo que está escrito aqui, a Bíblia diz, para o nosso ensino foi escrito. Nada que está aqui é por acaso, é vão. Tem leitura, ou até pregação, ou ensino, que a gente olha para nós e diz: não, essa palavra ela não é para mim, eu não me encaixo nela. Mas eu costumo dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela é, na sua essência, ela carrega um antídoto, ela carrega uma vacina, ela carrega ali um antídoto, uma prevenção para uma coisa lá na frente. Então, a gente precisa entender que quando a palavra está falando, podemos não estar vivenciando aquela correção que a Bíblia está nos trazendo, mas ela está sendo para nós uma advertência futura. É por isso que o apóstolo Paulo escreve no livro de Coríntios, e isso equivale a todos: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, pois que comunhão pode ter entre trevas e luz, entre o santuário e os ídolos?
oportunidade é ver. Quando a gente fala dessas coisas, a gente deve colocar para nossos jovens que deve se entender esse negócio. Bom, eu não vou jamais, em nome de Jesus, entrar nesse caminho que um dia Salomão entrou. Jovem, olha para cá, por favor, escutem, não se distraiam, prestem atenção. Não se envolvam com namoros que não condiz, que não é do agrado de Deus. Deus tem sempre o melhor para o crente. Mas é bonitinho. Ele é quase crente. Você disse que ele é quase crente. Ah, mas aquela menina da escola é quase crente. É tão boa, dá para namorar com ela. Não dá não, filho. E quero outro conselho. Eu já vi em casos de jovem que se converte, que aceita Jesus apenas para namorar com aquela menina da igreja, porque ela combina com ele. Só posso namorar com você se você se tornar crente. Ele não tem temor de Deus nenhum nem nada, e aí entra na igreja, é um lobo no meio dos cordeiros, das ovelhas, e daqui a pouco lança uma lábia cheia de malícia, e daqui a pouco está envolvendo aquele jovem que antes cantava, louvava, pregava, era uma bênção nas mãos de Deus. Então, essa palavra aqui é para que o jovem lembre-se do Criador nos dias da sua mocidade. E aqui não é somente lembrar do Criador, mas é lembrar dos conselhos, dos preceitos, da palavra, dos ensinos. Lembrar, irmãos, que o pecado ele não vai valer a pena, que o erro não vai valer a pena, que tudo na vida tem um preço a pagar, tem uma consequência quando não é na direção divina. Então, a gente deve pegar os exemplos da Bíblia e trazer para nós. Não, nesse caminho eu não vou passar, por esta rede eu não vou entrar, eu não vou fazer esse negócio, eu vou seguir o que está na palavra de Deus. Irmãos, nós podemos citar aqui inúmeros exemplos, o tempo já não tem para fazer isso, mas podemos lembrar aqui daqueles 3 jovens que vieram da Babilônia, das terras de Israel, quando foram cativos pelo rei Nabucodonosor. Eles se recusaram a comer os manjares do rei. Eles tinham convicção. José é um exemplo magnífico. José, ele era aquele jovem crente. Desse o que viesse, acontecesse o que acontecesse, mas ele não deixaria o seu Deus. Ele foi em tudo provado, e é tanto que os teólogos, os escrituristas fazem e comparam José com Cristo, fazem uma simbologia de José a Cristo. Então José, ele foi, por exemplo, perseguido por uma mulher casada, mas ele não deixou cair na tentação, porque ele sabia que aquela mulher não pertencia a ele, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era melhor do que qualquer coisa. Deixa eu dizer, Deus tem sempre o melhor para nós. Não aceite bagaço de cana, porque Deus tem a garapa para você. Deus tem sempre o melhor, irmã Angélica, para a igreja do Senhor. E diz que o melhor está sempre por vir, e é verdade. O melhor vinho vem depois.
O Espírito Santo, ele vinha, descia, ungia um rei, ungia um sacerdote, ungia um profeta e depois subia. Mas no dia de Pentecostes, ele veio em forma de cachoeira. Não veio pingando, ele veio derramando como chuva. Porque o próprio profeta Joel disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei, ou seja, como águas de cachoeira. Águas de cachoeira é uma coisa linda, magnífica. Aquela coisa tremenda caindo sobre nossa cabeça. Quem nunca tomou um banho de cachoeira não sabe o que é uma coisa boa. Se coloca as costas embaixo, é uma terapia. Então, José, ele foi crente, irmãos. E ele foi provado com os seus irmãos. Ele foi provado quando foi preso. Ele foi provado, irmãos, porque quando ele agora estava para assumir uma grande responsabilidade, ser o governador do Egito, perdendo em autoridade apenas para o rei, ele agora era o manda-chuva, o mandatário de toda uma nação. E o que é que nós vemos ali, irmãos? Eu estou vindo agora lá de Juremau, e a palavra ali era falando sobre perdão. Falando sobre perdão e de perdoar. José era um homem que já estava realizado, já tinha recebido o anel do rei, era governador, tudo ele fazia e ele prosperava em tudo. Agora José, por sua vez, agora vai receber em seus cômodos os seus irmãos. E eu vou resumir a história. José agora tinha a chance, olha para cá, igreja, de se vingar, de atrocidar os seus irmãos. Mas ele não fez isso. O velho Jacó não deixou Benjamim, que era irmão legítimo, porque os outros eram apenas irmãos de pai, mas ele era filho de Raquel e também de Jacó. Mas Jacó, porque tinha pedido José, pedido entre aspas, não deixou Benjamim, porque Benjamim era agora o xodó dele. E aí José pergunta: só são vocês? Não, temos um outro irmão. E José insistiu. Aí ele vai e diz: não, nós temos um irmão, mas não sai com nós. Era o próprio José. Eles não conheceram José, mas José conheceu a eles. E a história, irmãos, revela que José, por ele lembrar de Deus, nos dias da sua mocidade, Deus o abençoou, Deus lhe fez ser próspero. E quando a prova veio na vida de José, em que ele deveria liberar perdão, ele liberou perdão. Eu estou me lembrando aqui de quando Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que Jó sofreu uma grande dificuldade na sua vida, mas ele foi abençoado ricamente, em dobro, a partir do momento em que ele liberou o perdão para os seus amigos. Que amigos eram esses? Eram os amigos, ele chamava, a Bíblia diz de amigos, mas eram amigos que acusavam ele, difamavam ele, falavam mal dele, mas ele liberava perdão. Deixa eu te dizer aqui uma coisa: tem coisas na tua vida que está travada porque tu não liberou o perdão de verdade. No dia que tu liberar de verdade o perdão, vai acontecer duas coisas na tua vida. Vai vir duas bênçãos: Manassés e Efraim. Porque Manassés foi o filho, o primeiro de Davi, de José. E a palavra Manassés quer dizer
o Senhor me fez esquecer. E Efraim, Deus me fez abundante, me fez ser próspero. Mas para ele ser próspero, ele precisava primeiro esquecer. O que é esquecer? Esquecer o que fizeram de mal para ele. Esquecer que um dia aqueles mesmos irmãos jogaram ele em um buraco, jogaram ele em uma situação difícil, mas ele saiu daquele buraco. E agora eu quero parafrasear esta palavra, irmãos. Quem sabe tu e eu não entramos em um buraco, em uma situação difícil, aqui não é literalmente um buraco, mas uma situação difícil, em uma situação muito complicada, que você olha para um lado, olha para o outro e não encontra uma saída. Você está em uma cisterna. Davi dizia bem assim: ele tirou-me de um lago de charco e firmou os meus pés sobre uma rocha. Porque Davi estava lembrando das prisões de antigamente, como também aconteceu com Paulo na famosa prisão mamertina, como também aconteceu com o profeta chamado Jeremias. Eles estiveram em uma prisão como esta, num cubículozinho, sem saída para um lado e nem para outro, e o que tinha embaixo era lama. Então geralmente se pegava uma tuberculose, geralmente se morria ali com algum problema de resfriamento, porque eles não tinham com quem se cobrir. Agora José está naquela cisterna antes de tudo acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os próprios irmãos de José, Deus fez isso, irmãos, tiraram ele de lá. Mas não foi exatamente o que eles quiseram, era Deus trabalhando. Deixa eu falar e vou concluir agora. Eu não sei qual tipo de buraco você foi cair, eu não sei em que tipo de cisterna, em que tipo de lugar você te empurraram, mas deixa eu te dizer: se foi uma situação financeira, se foi uma situação de enfermidade, mas deixa eu te dizer, o Deus que tirou José de dentro daquele buraco é o mesmo Deus que vai te tirar dessa dificuldade que você está enfrentando, é o mesmo Deus que vai te tirar dessa situação difícil. Você vai ter motivo para dar glória a Deus, para cantar o hino da vitória, para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus tem uma saída para a tua vida. Deus tem uma saída para a tua vida. O diácono pregava aqui a domingo passado e ele dizia isso, sobre Deus abrir caminho no meio da tempestade. Você pode não enxergar nada, você pode estar passando por uma dificuldade tão tremenda, tão grande, que você não enxerga o caminho, mas o Senhor é aquele que abre o mar para você passar, é aquele que abre caminho no meio da tempestade. Deixa eu te dizer, tem uma saída, nada está perdido na tua vida. Quando aquela mulher pensou, gastou tudo que tinha com os médicos, com os cirurgiões, com os médicos, os especialistas da sua época, que nada dava certo, ela cada vez mais ia perdendo peso, ia ficando mais magra, perdendo sangue, todos os dias durante 12 anos, hemorragia de sangue, fluxo de sangue, ela não tinha mais a quem recorrer. Aí foi quando ela foi a Cristo, e quando ela foi a Cristo, ela disse: eu só preciso tocar nas vestes de Jesus e eu ficarei. Ela tinha essa fé, e quando ela tocou, ela recebeu uma cura imediatamente pela fé. Ela foi instantaneamente, a ponto de Jesus dizer: alguém me tocou, e alguém responde: mas Senhor, muitos te apertam, a multidão aqui é grande. Aí Jesus disse: mas alguém me tocou diferente, me tocou com o toque da fé, me tocou de uma maneira diferente de tudo que eu posso imaginar. Aleluia. Nessa fé, com essa fé, toque em Jesus, porque quando você tocar
tocar em Jesus, as coisas vão mudar. Tudo vai voltar ao normal. A tempestade vai cessar. O vento vai se acalmar. E você vai chegar do outro lado do lago, debaixo do muito sossego e muita paz. Porque Jeová está no barco da tua vida. Deus está no barco da tua casa. Você não vai naufragar, você não vai afundar. Aleluia! Quando aquele navio naufragou em alto mar, o anjo veio e disse: ô Paulo, se acalma, se aquieta, você não vai morrer. Nem você e nenhum dessa embarcação. Irmão, houve um naufrágio, mas a palavra de Deus se cumpriu. Não morreu ninguém. E como se não bastasse, uma víbora venenosa que era picar e a pessoa morreu logo em seguida, picou Paulo quando ele foi pegar os navios. Mas nada aconteceu a Paulo, porque Jesus já tinha dito: se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal lhes acontecerá. Repita comigo toda a igreja: lembre-te do teu Criador. Nos dias, agora não da postagem, nos dias da adversidade, mas também não só nos dias da adversidade, todos os dias, lembre-te do Senhor, porque Deus ele está cuidando. A palavra de Deus ela diz assim, que Deus trabalha por aqueles que dele esperam. Eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Porque Deus não precisa. Deus pode usar aqui qualquer um, pode. Mas Deus, quando Ele quer surpreender a gente, Ele trabalha no secreto. No secreto Ele está trabalhando. A gente não vê, não percebe, não escuta, não vê uma profecia, nada fala, mas deixa que o Senhor. Deus tem alguma coisa, Deus precisa nos dar satisfação de alguma coisa que Ele está fazendo? Não, irmão. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele faz acontecer no tempo certo, na hora certa, porque o tempo para Deus é nada. O tempo para Deus é apenas um detalhe. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho a minha fé, e eu uno a minha fé com a sua fé, e a nossa fé é tão poderosa que ela vai trazer resultados para a nossa vida. Aquilo que é impossível aos homens tornar-se-á possível, porque Deus quer, porque Deus faz, porque Deus opera. Ele faz milagre acontecer, Ele faz milagre acontecer no deserto, irmão. O que é que a gente pode esperar no deserto? Somente areia, somente calor. Mas Deus cuida da gente no deserto mesmo. No deserto não faltava ar-condicionado para Israel. No deserto não faltava, irmãos, um refrigerador para refrigerar quando estava muito calor, e uma nuvem de fogo quando vinha à noite para aquecer ao povo de Deus. E não faltou alimento. E por 40 anos caminhou aquele povo. E enquanto eles caminhavam, irmão, 40 anos não é 40 dias, não é 40 meses, 40 anos. E nesse tempo, irmãos, menino nascia, menino crescia, o sapato ia crescendo, a menina ia, e as roupas não envelheciam. É coisa de Deus. Vai entender esse Deus, irmão. Não tenta entender o trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar da maneira de Deus, porque tem hora que Deus complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica porque complicou e depois descomplicou, e você não precisa ficar entendendo, querendo entender nada. Deixa Deus trabalhar e pronto, porque o trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Cante assim comigo: quem possui a Cristo, nele firme está. Por quê? Forte. Bem forte. Você quer na vitória? Diga bem, vai dando glória. Cante.
Vencerá. Tem vitória para você. Tem vitória para a sua casa. Tem vitória para a sua família. Tem vitória para os seus. Assim como Deus livrou meu irmão de uma fatalidade, Ele também livra os teus. Ele livra porque Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Deus é bom. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui. O horário já não nos garante mais tempo, mas a gente agradece a Deus. Como eu disse, saímos daqui, fomos ali e já voltamos. E já terça-feira nós vamos estar aqui reunidos na Santa Ceia do Senhor para comungarmos juntos da ceia do Senhor, esse memorial maravilhoso que faz a gente lembrar a morte e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, venham, participem em nome de nosso Senhor Jesus. Se a irmã Gleica puder vir terça-feira, irmã Gleica, está ouvindo não? Se puder vir para cantar com a gente terça-feira, viu? Está convidada. Chame o irmão Oscar e venha adorar a Jesus. Terça-feira, igreja, todos os irmãos, comuniquemos uns aos outros, vamos estar aqui. Era para realizar nesse sábado, mas por força ministerial a gente viajou ontem. Era para fazer na outra semana, mas por força maior vamos para São Luís, vamos para o Maranhão. Olhe por nós, é 1000 quilômetros para ir, 1000 quilômetros para voltar, misericórdia. Então, olhe por nós, para que a gente possa chegar em paz e voltar em paz. É a Almadena, o estado mais longe daqui da região, né? Então, já fomos lá no Piauí, Teresina, e é longe. Imagina no Maranhão, né? Então, vamos orar por nós, quando estivermos. Mas terça-feira nós vamos estar aqui dando a ceia do Senhor para a glória de nosso Deus, para o Deus Pai. E está programado para o dia 29 uma viagem ali para Salvador. No dia 30, um grande culto aqui, que é uma prévia na festa. Conversei com o pastor Francisco ontem sobre um pregador lá de Sobradinho. Ele vai estar aqui. Então nós vamos planejar o dirigente da Ruth, já liberou. Você pode falar com ela e dizer que tudo ok, tudo combinado. E também, irmãos, é isso aí, né? Todos aqui a gente vai dar à medida que vai chegando. Então, o pastor liberou. Eu gostei da palavra que tem lá. Também canta, é um bom cantor. E vamos ver se a gente consegue trazer se dá para trazer, né? Qual o dia que a gente consegue trazer. Estou pensando numa sexta-feira. Porque se é departamento, a gente passa o ano todo, aí os departamentos ficam ali e tal. Vamos pensar aí. Mas tudo indica que vamos fazer esse trabalho por ele numa sexta-feira. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Jesus Cristo. Deus é bom. Já comigo, glória que agradecendo a Jesus. Irmãos, mais um culto. Deus seja louvado, no nome de Jesus. E depois da ceia, da bênção, os irmãos podem ir para casa debaixo de muita paz. A paz do Senhor da igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso em obras e maravilha, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, queremos estender as nossas mãos para o céu, agradecer ao Senhor, Pai, recebe a nossa gratidão por esta noite estarmos aqui celebrando, cultuando, Pai, a santidade do Altíssimo, Pai, a pessoa do Senhor, do Teu Filho amado e da pessoa do Espírito Santo, Deus. Ó Deus amado, Deus Santo, a igreja do Senhor, a comunidade Canaíba, Pai, a pessoa do pastor José Silva e todos nós fazendo a Assembleia de Deus, somos gratos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade maior que Deus dá à sua igreja, para celebrarmos ao Senhor a maior participação dos jovens adolescentes.
Abençoe eles grandemente, que eles toda a sua vida lembrem do seu Criador, sabe que Deus é soberano. A bênção maior para a vida dos jovens, dos adolescentes, vem do céu, nosso Deus, o Pai das luzes. Ó Deus amado, Deus santo, despede, Pai, ó Deus, todos nós da tua igreja, retornar para o nosso lar, abençoado pelo Senhor. Que o sangue do Senhor nos conduza, Pai, ao chegarmos em paz, todos nós ao nosso lado, e o Senhor nos permita uma noite abençoada. Em paz nós vamos deitar e dormir e ter um sono abençoado, porque o Senhor, o Deus de Israel, é quem nos guarda. Nos pede em paz da tua igreja. Nossa gratidão a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nessa noite para sempre. Todos dizem amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2026. E nas orações até a vida. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Senhor, você sabe puxar com algum sinistro, você sabe o documento da moto, se tem algum sinistro, se tem alguma coisa do lado, Zapei, não? Isso, vai ter que coisa. Cadê a música? Quando eu dinheiro lá? Aí dia 20 eu vou dar mercado. Pode falar, qualquer um. Porque é bom mais. Assim vai ser Zapei, mas a puxar, a gente subir, concorrência. Não, vem o que é que tem pendente para ser pago. Eu olhei no Zapei. Oi? Carteira? Com. Tô querendo pegar uma coisinha, não sei se é assim. Tá querendo trocar minha mão. É melhor pisar em ela. Ela só não sabe. Acho que é IA. A voz está muito prensada. É, foi. O instrumental tá bom, mas a voz você vê que ela tá. É assim, é bom mesmo. Se você não tiver acesso, e alguém, entendeu? Eu tenho uma. Ele comprou uma moto, eu nunca transferiu, acabou perdendo o contato. Aí ela trouxe um ponto. Eu fui comprar ainda para transferir. Será que é fácil arrumar? Despachante que quiser, ele não. Despachante desenvolve. Despachante é vista aí. Eu tenho uma prima que é despachante. Ela faz um serviço lá pra. Depois fala com ela pra mim, velho. Pra central da dúvida, que meu patrão também é o trabalhado. Fala com ela pra mim, fala aí, o menino tá com uma moto ali. E o rapaz tá querendo comprar a moto, o rapaz perdeu. Não, porque vai. Alguém quer cometido algum crime, alguma coisa nessa moto? Não. Meu pai vendeu uma moto e nunca transferiu pro papo do dono, né? Uma besteirinha pra fazer. Não é? 2021. Os caras aí na desafio fazer, mas isso aí é coisa minha. Fala com ela pra mim, eu falo de direção, eu vou mandar o documento dela, viu? Cadê, Gleica? Bora tocar, eu, você, eu, Elton, vocês cantam? Vamos embora. Não, moço, canta um drone aí.
É, bro. Querem desenterrar defunto.